Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 26 de julho. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Alma capítulo 37, versículo 14. Bom, Alma está falando ao seu filho Elamã aqui sobre o poder das escrituras. Ele menciona, né, que se Amon e seus irmãos, quando foram pregar aos lamanitas ali, se eles não tivessem as escrituras, eles não iriam conseguir converter tantos lamanitas ao conhecimento da verdade. Isso porque as escrituras, né, elas são diferentes de qualquer outros livros da Terra. Por quê? Quando nós lemos, o Espírito Santo ele tem o dever de confirmar a verdade em nosso coração. Então, além de nós alimentarmos nossa mente com conhecimento, sabedoria, né, da bondade de Deus, ainda assim alimentamos o nosso espírito. Né? Então, emana poder das Escrituras para nós. Então ele está falando aqui tanto das escrituras da placas de latão, né, que é o Velho Testamento que nós conhecemos, e aqui no versículo 14 ele está falando desse próprio livro aqui, que é o livro de Mórmon, que eu vou compartilhar aqui agora. E algo bem interessante sobre o livro de Mórmon é que o povo, naquela época, eles não tinham acesso às escrituras do livro de Mórmon. Era assim ensinado sobre que Leí veio de Jerusalém, todas essas coisas, mas eles não tinham fácil acesso como nós temos hoje, como um volume aqui, né? O livro de Mórmon, apesar de ser um volume de escritura antigo, ele foi escrito para os nossos dias. Ele é tão atual como se você abrisse um jornal agora. Quando o Mormon ele foi fazer um resumo, né, das placas, ele julgou prudente, ele foi mostrado a ele por meio de revelação o nosso tempo, nossas dificuldades. Então ele pegou esses trechos, né, essa parte da história que mais nos ajudaria. Inclusive teve partes que ele achou prudente que seria melhor tirar, e o Espírito do Senhor o constrangeu para que deixasse essa parte, né, para um sábio propósito do Senhor. Então aqui a Alma ele diz o seguinte ao seu filho Elamã no versículo 14: E lembra-te agora, meu filho, que Deus te confiou essas coisas que são sagradas, e que ele preservou como sagradas, e também que ele guardará e preservará para um sábio propósito seu, a fim de demonstrar o seu poder a futuras gerações. Eu gosto muito dessa escritura, porque ela fala que o livro de Mórmon ele foi escrito para mostrar o seu poder a futuras gerações. Né? Eu gosto muito do convite no livro de Mórmon, que ele permite, né, que nós possamos ler, orar, perguntando a Deus, né, pensar a respeito das coisas que nós lemos e perguntar a Deus que ele é verdadeiro. E eu quando eu leio esse versículo, eu sempre lembro, né, da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. Por quê? Porque o livro de Mórmon ele é verdadeiro, independente se nós acreditamos ou não. Ele sempre vai ser verdadeiro. A verdade ela é absoluta, ela é independente. Né? Um dia, se eu deixar de acreditar, ela vai continuar a ser verdade. Eu que me desviei da verdade. Né? Então, o que acontece? Eu acredito que foi por grande misericórdia que o Senhor permite e faz esse convite. Porque ele é verdadeiro, mas ele permite que nós perguntamos a ele que é verdadeiro, para que nós possamos ter uma resposta de Deus, para que nós possamos sentir e saber por meio do Espírito Santo que ele é verdadeiro. Lembrando, né, que o livro de Mórmon, ele não está em julgamento no mundo. Quem vai estar em julgamento são as pessoas. Então por isso que eu lembro da misericórdia de Deus aqui. Falando um pouquinho sobre o poder das escrituras, quando eu era mais jovem, quando eu entrei na igreja, o presidente Hinckley, né, ele veio aqui no Brasil, ele veio aqui no Pacaembu, no estádio, e nós tivemos a oportunidade, né, de ir em caravana lá para ouvir o profeta. E ele compartilhou uma história do livro de Mórmon, né, de um amigo dele, que esse amigo ele era empresário e tinha uma secretária. E essa secretária, ela mencionou com um amigo dele que ela queria parar de fumar. E aí esse amigo dele, vou te dar um livro que vai te ajudar a parar de fumar. E no dia seguinte ele deu ali o livro de Mórmon para ela. E ela falou, tá bom, eu vou ler. E ela começou a ler, né, o livro de Mórmon. E no outro dia ela falava, nossa, eu tô gostando bastante da leitura daquele livro, né? Mas até agora eu não achei nada sobre o cigarro. Aí ele falou, continua lendo que ele vai te ajudar a conseguir parar de fumar. E ela continuava lendo ali durante um tempo e depois, nossa, eu tô em tal parte aqui
eu estou me sentindo muito bem com o livro, mas até agora não falou nada sobre o cigarro. Ele falou, ó, continua lendo que você vai conseguir parar de fumar. E ela continuou lendo e chegou uma parte, né, que ela chegou e falou, compartilhou com ele, olha, até agora eu já estou perto da metade do livro e não falou nada sobre cigarro, mas é muito estranho porque o meu desejo de fumar tem diminuído, né? Eu sei que ele compartilha essa história que quando ela continuou ali lendo o livro de Mormon, ela realmente conseguiu largar esse vício, né, do cigarro, né? E o presidente Hinckley mencionou do poder que vem das escrituras, o poder que ele traz para a nossa vida. Então, mais importante, né, do que o que você está lendo é o poder que isso vai trazer para a sua vida, né, vai trazer força espiritual. Então, por isso a importância de nós lermos as escrituras todos os dias. Essa é a meta nossa aqui aqui na Rádio Sud, aqui no meu canal Escola Dominical Brasil. Eu convido você a fazer parte dessa meta, né? O livro de Mormon, ele já teve vários apelidos, né, por opositores. Alguns eu até gosto, né, era chamada a Bíblia de Ouro. Uma irmã da minha ala, né, ela já se mudou, ela chamava o livro de Mormon de remédio de tarja preta, né? Ela tinha alguns problemas de saúde e quando ela tava ali naqueles problemas, ela sentava, né? Era depressão, algumas coisas. Ela sentava e lia, né? E aquilo ajudava ela. A escritura, né? Acalmava ela, ajudava ela de uma maneira fantástica. Então ela falava que o livro de Mormon era o remédio de tarja preta dela. Então eu convido todos vocês a fazer parte desse estudo diariamente aqui comigo das Escrituras, né? Então é muito importante que nós possamos ler todos os dias. Então assim como o médico que dá uma receita de um remédio de dose única, por exemplo, né? Você tem que tomar aquele remédio por dia. O melhor horário para você tomar esse remédio é de manhã. Por quê? Porque se você se esquecer de tomar, você ainda tem o dia todo para tomar. Então eu posto aqui, eu tenho esse cuidado de postar as escrituras aqui 5h30 da manhã, por exemplo, já está aí postado, né? 5 horas da manhã, 5h30 eu já posto aqui no YouTube. Você que acompanha aqui na Rádio Sud, é meio-dia. Se você perder no horário meio-dia, tem 9 horas da noite. Aí tá um convite também para vocês que me acompanham pela Rádio Sud, possam se inscrever também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Porque caso vocês acontecer alguma coisa, vocês perderem nos dois horários, vocês podem entrar no YouTube e assistir, né? Assistir aqui qual foi a escritura designada e o que eu compartilhei. De igual modo, todos que me acompanham aqui no YouTube também podem baixar no aplicativo, né, no Play Store, o aplicativo da Rádio Sud, porque tem muito conteúdo bom lá, hinos, tem Empregabilizando, vários programas que vão nos ajudar também. Que nós possamos estar juntos, né, nos fortalecendo uns aos outros. E assim torna-se mais fácil a nossa caminhada. Lembrando do que Alma, né, disse ao seu filho Elamã aqui, que as palavras de Cristo, né, nos conduzirão para além deste vale de tristeza, a uma terra muito melhor. Ou seja, as escrituras são um guia para nos levar para a vida eterna. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.